Bom, falar um pouquinho hoje sobre a questão da classe média e a política em São Paulo e até verificar os resultados do segundo turno das eleições e ver nessa é interessante aquele mapa que mostra a zona azul e a zona vermelha. Quer dizer, a zona azul é a zona onde o Serra ganhou e a zona vermelha é a zona onde a Dilma ganhou. E a gente vê claramente aquela divisão entre centro e periferia, né? E é uma coisa que já tinha sido notada na eleição de 2008, eleição municipal, quando o Kassab ganhou, essa divisão muito forte entre centro e periferia, né? E a gente viu que nessa região central, a região onde mora mais ou menos uma classe média, o Serra ele teve mais ou menos entre 65% até 80% dos votos, né, nessa região. Então a Dilma ela esteve entre 20% e 35%. Ou seja, a votação do Serra foi muito grande nessa região central, onde mora, vamos dizer, essa classe média que tem um pouquinho um nível de vida mais alto, bem mais alto que na periferia, né? E analisando esses resultados, né, a gente vê o seguinte: a classe média ela acabou não participando muito das discussões da campanha, porque a campanha falava assim, a saúde, saúde, a saúde, ela estava falando da saúde pública, do sistema único de saúde, do atendimento nos hospitais públicos, etc., nos centros de saúde, etc. Só que a classe média ela não usa o SUS, né? A classe média ela usa os planos de saúde particulares. Da mesma maneira, falando em educação, se fala de educação, isso, aquilo, só que a classe média ela não utiliza a educação pública, ela manda os filhos para escolas particulares. E o transporte da classe média é um transporte individual, transporte por automóvel, ela não utiliza o transporte público quase. Então a gente vê o seguinte: toda essa discussão que houve durante a eleição, ela não teve nada que ver com a vida real da classe média em São Paulo. E realmente a classe média em São Paulo ela está enfrentando alguns problemas que são bastante graves, que é, em primeiro lugar, a questão dos custos de transporte, né, o custo e a ineficiência do transporte, porque todo mundo gasta por volta de 2 horas a 3 horas por dia no trânsito. Porém, esse não é o único problema. O carro é um objeto caro, o juro do financiamento do carro é muito caro, o seguro do carro é extremamente caro, o estacionamento do carro é extremamente caro, a manutenção do carro é extremamente caro, ou seja, o automóvel particular é uma coisa extremamente cara e que está e mesmo sendo caro desse jeito, a pessoa ainda gasta 2 a 3 horas por dia no trânsito, preso no trânsito. Esse é um problema da classe média que praticamente não foi discutido na campanha, né? Se bem que é uma questão mais municipal, talvez valesse a pena discutir numa eleição municipal ou estadual. Outro problema da classe média, que nem eu falei, é a questão dos planos de saúde. É totalmente diferente o problema do plano de saúde do problema da saúde pública, vamos dizer, estatal, que seria o Sistema Único de Saúde. O problema do custo dos planos de saúde, o problema da qualidade dos planos de saúde e o problema muito grave que é a pessoa não conseguir ter planos de saúde a partir de uma certa idade. Está acontecendo que as pessoas não estão conseguindo comprar planos de saúde a partir dos 60 anos de idade. Então isso vai pegar de frente para a classe média, talvez ela tenha que voltar, eventualmente, até para o sistema único de saúde, o sistema público de saúde. Então a questão do transporte é grave, a questão da saúde e a questão da educação. Muito se fala sobre educação no Brasil, mas a gente esquece o seguinte: a classe média, principalmente aqui em São Paulo, ela não coloca os filhos na escola pública, ela está colocando os filhos em escolas particulares. E as escolas particulares, elas estão extremamente caras e, na minha opinião, elas não estão dando, a grande maioria delas, claro que tem escolas de alto padrão, mas boa parte dessas escolas particulares, ela não dá uma educação, uma formação razoável pelo preço que elas custam, né? Ou seja, a gente vê que a classe média ela está espremida em termos financeiros por essas três coisas basicamente, que é o transporte, é o carro particular, que é extremamente caro,
o plano de saúde particular, que é também extremamente caro, e a escola particular dos filhos. Ou seja, e eu vejo que nenhum partido político ele está se colocando para defender os interesses dessa classe média. Até a gente sabe, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele tem essa dificuldade muito grande de penetrar e de ter voto nessa classe média. E porque ele não está falando, ele não está conseguindo dialogar com esses problemas da classe média. Né? Ele realmente ele se dedica mais às pessoas de menor renda, etc, etc. A pessoa que está precisando realmente sair da miséria, etc, etc. Porém, a gente não pode... Se o PT um dia pretende ganhar eleições no estado de São Paulo, isso quer dizer, é claro que o PT já conseguiu ganhar 2 eleições municipais aqui em São Paulo. Conseguiu ganhar com a Erundina e conseguiu ganhar com a Marta, que não conseguiu se reeleger. Mas a gente sabe que o PT tem uma grande dificuldade de ter bons resultados eleitorais em São Paulo. E exatamente porque ele não consegue ter esse diálogo e abordar esses problemas da classe média de São Paulo. O PT ele realmente tem uma penetração na periferia, né, onde as pessoas precisam realmente da ação do Estado, precisam de escola pública, precisam de hospital público, precisam de ônibus, precisam de metrô, etc. Porém, ele não pode, se ele quiser um dia ganhar eleições assim no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, ele vai ter que encarar um jeito de ter um diálogo, de ter uma penetração nessa classe média e ver o que a classe média está precisando no Brasil. Ela realmente está financeiramente estressada porque os impostos são muito altos e o retorno que ela tem pelos impostos é muito pequeno. Ela é obrigada a buscar soluções particulares para tudo, né? Soluções particulares para a habitação, soluções particulares para o transporte, soluções particulares para a saúde e soluções particulares para a educação. Ou seja, se o PT tem alguma pretensão de ter uma boa resultados eleitorais em São Paulo, ele vai ter que saber dialogar com essa classe média paulista. Isso independente do conservadorismo já, vamos dizer, inerente dessa classe média. Que a gente sabe que essa classe média é uma classe média conservadora, né? No passado elegeu Adhemar de Barros, elegeu Jânio Quadros, e Paulo Maluf. Ou seja, a gente sabe que existe um conservadorismo, né, nessa classe média que eu acho que não pode ser desprezado também. E a própria, vamos dizer, a questão do Estado de São Paulo, desde a época de Getúlio Vargas, da Revolução de 30, que vamos dizer, Getúlio Vargas derrubou um presidente eleito paulista, né, o Júlio Prestes, que acabou não tomando posse em 1930. Então ficou essa mágoa de São Paulo, do Estado de São Paulo, das elites paulistas, contra essa forma de populismo de Getúlio, que de certa forma o PT é um herdeiro, vamos dizer assim, dessa herança populista de Getúlio, né? Então acabou que as elites paulistas também elas têm uma enorme e natural resistência ao PT, embora o PT tenha nascido aqui no estado de São Paulo, nascido aqui em São Paulo, em São Bernardo mais especificamente, mas nasceu inclusive muita gente da intelectualidade do estado de São Paulo. Então é só uma mensagem final, é importante que o PT, se um dia ele quiser realmente ter excelentes resultados eleitorais em São Paulo, ele vai ter que dialogar e trabalhar politicamente os anseios e os problemas da classe média de São Paulo.